deseja estar com o coração de uma forma, às vezes você está na presença do Senhor com o coração de uma forma, e Jesus vem quando Ele quer falar, Ele fala independente do seu coração. Amém? Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma oração, vocês podem ficar sentados mesmo, em nome de Jesus, bem rápida para a gente começar nossa célula. Pai Santo, eu te rendo graça nesse momento, Senhor Jesus, justamente por esse momento, Pai, por nossas vidas. Pai Santo, venho te pedir nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai Santo, permanecer presente a cada momento, que o Senhor venha habitar dentro de nós e falar em nossos corações, que nós possamos entender e ter essa convicção, Senhor Jesus, que não é só uma visita, Pai Santo, que não é só uma visitação, e sim uma habitação, Jesus. O Senhor habita dentro de nós, essa é a certeza que temos, Espírito Santo de Deus. Por isso, nesse momento, eu venho te pedir, Senhor, usa-me como canal, Senhor, nas tuas mãos, como ferramenta poderosa para falar aos corações dos teus filhos, porque eu sei, Jesus, que esse momento aqui não foi separado por homem, Jesus. Foi separado a dedo pelas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença, porque é real em nosso meio. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Hoje eu venho ser um instrumento do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que vocês não olhem o vaso, mas olhem o Senhor nessa noite. Hoje eu fiz um pequeno procedimento no meu dente. Estou com um pouco de dor ainda. Mas é aquilo, quando Deus chama a gente, eu falei para ele assim, Senhor amado, o que vai ser, né? Como que vai ser a célula? Vai ser da forma que Deus preparou para ser. Amém? E assim, que vocês venham ver hoje o toque do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele está aqui. Eu tenho certeza que Ele veio de forma especial nessa noite para falar aos nossos corações. E hoje Ele vem mostrar para cada um de nós o plano lindo e perfeito dEle, que foi o plano da salvação. Às vezes a gente, com tanta coisa que acontece na nossa vida, problemas, situações de trabalho, situações de casa, de família, de filhos, às vezes a gente se sente muito pequeno, muito sozinho. Às vezes você olha para dentro de você e sente um vazio que nem você mesmo sabe explicar. É o vazio que só quem consegue preencher isso é o Espírito Santo. Não vai ser buscando em coisas, não vai ser buscando em homens. Quando eu falo homens, eu estou falando de coisas humanas. Eu estou falando de bens. Eu estou falando de coisas que, aos teus olhos, é possível de acontecer e que você deseja muito. Talvez não seja essa a vontade do Senhor para cada um de nós. Então, a gente faz as coisas, a gente leva a nossa vida, muitas das vezes, sem olhar para o plano de salvação, e muitas das vezes nós esquecemos de entender o plano de salvação. Eu estou falando do próprio Cristo aqui. Porque se você for parar para pensar e analisar na sua vida, no decorrer de toda a sua vida, toda a sua caminhada, Deus esteve presente o tempo todo cuidando de cada detalhe. Ainda que você não queira, Ele está presente. A não ser que você não acredite. E quando a gente decide levar nossa vida de uma forma excluindo ou colocando o Espírito Santo no mudo, a gente, em outras palavras, a gente está recusando o plano de salvação. O que tínhamos antes do plano de salvação? Apenas nosso pecado. E hoje, o que temos? Continuamos tendo apenas nosso pecado, mas com a convicção que o Espírito Santo mora dentro de nós. Quando Deus ele decidiu enviar o plano perfeito dele para nos salvar, acredite, nós estávamos condenados ao pecado, nós estávamos condenados a uma vida totalmente de uma forma. Imagina a sua vida sem Jesus. Muitas das vezes você olha e fala assim, mas eu estou na presença, eu sirvo a Jesus, eu creio nele, mas a minha vida não está fácil. Imagina a sua vida sem Jesus. Imagina a sua vida sem o plano de salvação. Todos acreditam em Cristo Jesus aqui, amém? Então, imagina a tua vida sem Ele. Imagina que você está sozinho, literalmente.
Porque é assim que nós nos sentimos, muitas das vezes, sozinho. Às vezes, mesmo sabendo que Deus está ali, mesmo sabendo que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da tua vida, porque tu é plano perfeito na mão do Senhor e ele te guarda na palma da mão, você se sente sozinho mediante as dificuldades e os problemas. Por que você se sente sozinho? Às vezes você não está dando espaço para o Espírito Santo, ele simplesmente se mover dentro de você e simplesmente fazer o que precisa ser feito. Muitas das vezes com as nossas atitudes nós barramos o trabalhar do Espírito Santo. Como? Não deixando ele trabalhar. Porque nosso problema é muito grande, eu creio num Deus, mas eu acredito também que eu posso resolver o meu problema. Essas são as nossas palavras com atitudes diante do Senhor. Então, nessa noite, o Espírito Santo ele vem dizer que ele mandou o plano de salvação porque você não é capaz de se autossalvar. Você nem eu somos capazes de fazer nada pela nossa vida a não ser em Cristo Jesus. E eu vou ler um texto aqui para complementar o que eu estou falando para vocês, que Deus ele vai mostrar para nós na palavra. Eu vou ler primeiro Gênesis 2, 15, 16 e 17. Quando Deus ele criou o homem, a criação perfeita dele, Adão e Eva, ele criou acreditando, porque Deus não erra, acreditando que nós seríamos a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a raiva maior de Satanás, porque hoje ele olha para cada um de nós e ele deseja ser o que nós somos na presença do Senhor. E ele jamais vai conseguir, porque ele está derrotado pelo plano de salvação. E quando Deus fez Adão e Eva, ele fez e olhou para aquela criação perfeita e falou, e eis que ficou muito bom. Então, nós hoje, nós temos que olhar para que, no momento que Deus parou, que ele decidiu simplesmente fazer Adão e Eva, foi pensando em cada um de nós aqui. Ele não fez Adão e Eva simplesmente para ficar lá a criação perfeita dele somente. Ele fez Adão e Eva para mostrar para nós que nós também somos criação perfeita do Senhor. Então imagina você que quando Deus ele parou juntamente com o Espírito Santo e com Jesus, quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava batendo um papo, né, com o Espírito Santo e com Jesus. Ele não estava sozinho. Então ali Cristo já era real. E daí ele fez aquele plano perfeito, acreditando que nós também somos o plano perfeito, e falou para Adão e Eva. A única coisa que Deus pediu dele foi para ele não comer do abençoado do fruto. Todos conhecem a história, né? E ele foi, em determinado momento, acabou comendo através da sua esposa Eva. Eva, por sua vez, foi enganada lá pela tal da serpente. Todos conhecem a história. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Foi assim que o pecado entrou no homem pela primeira vez e permaneceu até o dia de hoje. E quando Deus falou para ele não comer, porque certamente ele iria morrer, Deus não estava falando da morte física, né? Sabemos que Deus estava falando da morte espiritual. Essa é a pior morte. Porque uma vez que o homem peca, uma vez que ele desobedece ao Senhor, pecou, né, debaixo de uma palavra poderosa de obediência que o Senhor esperava dele. Era apenas isso, obediência. Ele simplesmente decidiu fazer o contrário. Então, assim, o pecado, ele pode acontecer, sim, mas eu escolho pecar. É uma escolha minha. Ninguém me obriga a pecar, muito menos Satanás. Satanás, ele não vai chegar na sua vida, se manifestar e falar assim, ó, eu tô te obrigando a pecar aqui. Não, ele não vai fazer isso. Ele conduz a situação. Ele mostra e faz coisas para você cair. Mas a decisão de querer cair é sua. É minha, é nossa. Então assim foi com Eva e com Adão, eles decidiram cair. Eles não vigiaram no trono, foi lá e caiu. O pecado entrou. E na palavra, vai dizer, em Gênesis 2, 15, 16 e 17, vai dizer assim para nós. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem. Você pode comer de toda árvore
que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer desta fruta, no dia que desta fruta comer, certamente morrerá. Então, aqui Deus está falando para Adão, em outras palavras, olha, nós temos uma comunhão tão bacana, um relacionamento tão sincero, eu te conheço tanto ao ponto de saber quais são as tuas fragilidades, saber quais são as tuas dores, saber qual que é a tua necessidade. Eu te conheço tanto ao ponto de saber aonde você está ou não precisando da minha ajuda. Então, a gente tem um relacionamento muito sincero, muito bacana. A gente tem uma comunhão tão gostosa, porque eu sinto prazer em manter essa comunhão ao ponto de descer do trono e vir todo santo dia, na virada do dia ali, chegar diante de você e compartilhar a palavra, ter um feedback e perguntar, Adão, como que foi o teu dia, amado? O que você fez? Né? Então, essa era a convivência de Deus com o homem. Até ali, Adão tinha o Espírito vivo dentro dele, que era o que fazia ele se conectar com o Pai. A partir do momento que ele decide falhar, morreu. Hoje, para que nós tenhamos esse acesso livre com o nosso Jesus, glória a Deus por isso, ele precisou vir com um plano de salvação. Então Deus, mediante a toda aquela situação, vendo aquela terrível falha, ainda caiu sua infinita misericórdia, ele olha assim e fala assim, meu Deus, não entendeu nada, né? Falhou. Eu orientei, mostrei, eu falei que não era para comer, porque certamente ele iria morrer. Mas eu acredito que Adão falou assim, morre nada. Conversa, um fruto, uma maçã tão linda, tão gostosa dessa, suculenta. Imagina, um dia de calor, uma maçã fresquinha, numa sombra, a pessoa vai pensar que vai morrer se comer. Enganada pelo Satanás. Então Satanás, ele tem o poder de distorcer a verdade do Senhor. Ele tem o poder de mostrar que a verdade de Cristo Jesus, ela pode ser uma mentira. E se nós não vigiarmos durante a nossa vida, esses pratos aparecem todo santo dia para nós. O que eu preciso ter, Gê? O que eu preciso ter para discernir se a informação, se a situação que está sendo me apresentada ali no dia, se é algo meu, se é algo do irmão, se é algo que vem de Satanás ou se é algo que provém do Senhor? Comunhão. Assim foi com Adão e assim precisa ser com nós. Comunhão, relacionamento, conhecimento de quem foi que te criou. Não adianta nós falarmos assim, eu creio em Jesus, eu sei que ele existe, Jesus é um cara. Ponto. Todos nós sabemos que Jesus, ele é um cara e ele vai permanecer sendo o cara. Mas o que fazemos na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na caminhada cristã, para conhecer aquele que te criou? Porque uma coisa é, eu conheço esse ser humano aqui, meu digníssimo esposo, ele está do meu lado todos os dias. Eu conheço ele ao ponto de, em algumas atitudes, falas ou comportamento, eu dou uma olhada, eu já sei o que ele está pensando. Ou o que ele está querendo falar. Intimidade. É isso que devemos ter com o Senhor. Ao ponto de falar assim, Jesus, está doendo aqui. Olha, está doendo, mas está doendo mesmo. E eu não consigo curar sozinha. Isso é reconhecimento. Em outras palavras, você está falando assim para Jesus. Eu reconheço quem me criou. Eu reconheço que eu sou incapaz, impossibilitada de fazer qualquer coisa que não seja diante ou debaixo da tua direção. Esse era Adão antes de cair. E esse precisa ser nós. Porque diferente de Adão, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Adão tinha conexão direta com o Pai. Nós também temos a conexão direta. A diferença é que o Espírito Santo mora dentro de nós. Amém? Todos creem nessa verdade? Em nome de Jesus. Daí, o espírito de Adão vai e morre ali com o pecado. Entra o pecado no mundo e nós passamos a ter a dificuldade que temos hoje. Enquanto criança, nós sabemos que, na maturidade que temos hoje em Cristo Jesus, sabemos que quando nascemos, o nosso espírito, ele está adormecido.
né? O espírito está adormecido. Quando que ele passa a ter vida? No momento que eu cresço, busco e entro dentro da presença do Senhor, conhecendo Ele como meu Pai e suficiente Salvador, confessando com a boca e crendo com o meu coração. O Espírito Santo passa a ter vida de novo dentro de mim. E o que eu preciso fazer, Ger, para permanecer essa vida dentro de mim, esse espírito, essa coisa, né, que você está falando aí? O que eu preciso fazer? Permanecer na presença, acreditando que o Senhor, ele é suficiente na sua vida. As coisas vão chegar, as falhas vão vir, a vontade de falhar vai